Unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo. Unção de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar um pouquinho. Deus é muito bom, Deus é muito bom. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria dizer para vocês que é muito gratificante para mim poder falar com jovens e adolescentes. E eu acredito que vocês são a bola da vez. Eu vou explicar o que eu quero dizer, mas vocês são a bola da vez. Nós, lá em Pirituba, estamos vivendo dias de avivamento com os jovens, não é? Dias de avivamento. E eu quero pregar uma mensagem hoje que vai provocar vocês, que vai impactar a sua vida, que vai mexer com você por dentro. Esse final de semana, nós tivemos também uma vigília dos adolescentes. Eles viram que eu ia pregar numa vigília de adolescentes, então eles marcaram uma lá, né, e fizeram, antes de você, para correr na sua frente. Brincadeira. Mas eles fizeram uma vigília de adolescentes lá. E o que acontece? Eles convidaram um garoto de 14 anos. William, o nome dele, a gente chama ele de Lilo, é o nosso baterista. E convidaram ele para pregar nesse evento. E ele estava lá, tocando, fazendo fundo musical. E ele pregou. Esse jovem, esse adolescente, ele tem orado muito em outras línguas. Muito mesmo. Ele tem se dedicado na oração em línguas. E Deus abriu as portas para ele poder falar nesse lugar. E ele pregou, e eu fiquei sabendo que ele pregou muito. E aí eu queria ouvir o que ele pregou. Ele gravou, como ele fez aqui, ele gravou. E eu fui ouvir a mensagem dele no domingo. Eu estava lá no culto, orando em línguas, para mim poder ministrar o culto da noite, da ceia. Domingo agora foi o culto da ceia, o nosso culto da ceia é o culto mais cheio na igreja. E eu estava lá na minha sala orando em línguas e ouvindo a mensagem daquele rapaz. E eu estou pensando, rapaz, as pessoas precisam ouvir isso. Que ele pregou aqui para... Tinha quantos adolescentes? Tinha poucas, né? Uns 8, 9. Tinha pouca gente. E ele pregou lá com tanta garra, com tanta unção, com tanta convicção, com tanto poder para 8 jovens, para 8 adolescentes. E eu escutei a mensagem dele, outras pessoas também escutaram. E ele apareceu na minha sala bem na hora. Eu chamei ele, eu disse, vem aqui, rapaz. Eu queria que você falasse essas coisas para as pessoas ouvir. Ele falou, tudo bem. Eu falei, não, mas eu estou falando que eu queria que você falasse hoje no culto. Ele, como? Eu falei, senta um pouco aí. Eu falei, olha, tudo que você falou na sua mensagem eu escutei. Eu estou escutando ela, na verdade. Tudo que você está falando aqui. E eu acredito que as pessoas precisam ouvir o que você está falando. As pessoas precisam ver isso. E eu queria que você falasse nesse culto da noite. Eu vou chamar você e eu quero que você fale. Ele, sério, pastor? Eu falei, sério, você vai falar hoje aqui. Ele falou, tá bom. E sabe, gente, ele pregou uma mensagem impactante no culto de domingo à noite, com a igreja cheia, lotada. E ele pregou de uma maneira poderosa, extraordinária. E era só a segunda vez que ele estava falando. Ele falou na sexta-feira à noite e depois ele falou no domingo à noite. E sabe que ele falou algumas coisas, entre elas que... Porque eu prego, às vezes eu ensino e eu tento motivar as pessoas dizendo sobre o meu tempo de oração. E eu não falo isso para gabar do tempo que eu oro, mas para que eu possa puxar algumas pessoas. Alguns ficam bravos, mas sempre funciona com alguém e funcionou com ele. Sabe o que ele fez? Porque eu tinha falado que eu orei 14 horas e meia em outras línguas. Algumas vezes eu fiz isso. Mas o meu tempo máximo foi 14 horas e meia. E ele se determinou que ele ia passar do pastor. Ele falou com ele mesmo, eu vou orar mais do que isso. E acredita que ele fez isso? Num domingo, ele é o baterista da igreja. Ele acordou pela manhã, em jejum. Foi para o ensaio. Ficou orando em línguas na bateria. Terminou o ensaio, foi para a casa dele. A mãe dele fez a comida que ele mais gosta, lasanha.
Ele disse para ela, eu não vou almoçar porque hoje eu estou me consagrando. E ele não almoçou. E ele continuou orando em línguas. E ele orou em línguas. Chegou de noite no culto. Ele continuou orando em línguas na bateria. Ele ficou orando em línguas, acabou o culto. Ele veio para mim e disse assim, pastor, eu acho que eu ganhei de você. Eu falei, como é? Eu já orei em línguas mais do que você. E sabe, gente, eu fico empolgado com isso. Aleluia. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Olha, e as portas começam a se abrir para as pessoas que querem entrar mais em Deus. Sabe, nós podemos viver uma vida comum, uma vida normal. Não importa nem a idade que você tem. Porque tem pessoas que já estão muito velhas de idade e elas são crentes há muito tempo, mas elas não entram em Deus. E de repente aparecem jovens adolescentes que estão entrando em Deus de tal forma, e eles vão causar um impacto nessa geração. Então eu vim falar aqui com pessoas, porque eu acredito nos jovens da minha geração. Eu acredito nesses adolescentes. Eu acredito que você pode fazer muito. Eu acredito que você pode impactar tanto a sua vida através de uma vida de oração, que as pessoas à sua volta vão ser marcadas por isso, vão ser impactadas por isso, e elas vão ser tocadas. Pessoas no culto estavam chorando com esse rapaz falando. Pessoas no culto estavam sentados lá chorando e ouvindo ele falar. E olha, não era qualquer mensagem não. Não era qualquer palavra não. Era uma palavra muito forte que ele estava falando ali, impactando a vida das pessoas. Por quê? Porque ele estava carregado, porque ele estava cheio, porque ele estava ungido, porque não é na nossa força, não é no nosso poder, não é no nosso braço, mas é na unção do Espírito. E se nós quisermos entrar em Deus, Ele vai nos usar para chacoalhar a nossa geração, nas nossas escolas. Ele vai nos usar para chacoalhar os nossos vizinhos. Ele vai nos usar de tal forma. E Deus não tem prediletos. Eu sempre falo isso nas minhas mensagens, porque Deus falou isso comigo. Ele não tem prediletos. Ele não tem filhos mais queridos, especiais. Não, o que ele faz para um, ele faz para o outro. Mas desde que nós entremos nele, desde que decidamos entrar nele, desde que nós queremos pegar dele. Olha só, eu quero que vocês leiam comigo em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 38. Aleluia. Aleluia. Eu espero mexer com você com essa mensagem. Eu já disse, não importa a idade que você tem. Os jovens e os adolescentes da minha igreja, eles estão sendo marcados por esse tipo de mensagem que eu tenho pregado lá e que nós temos pregado lá. Eles têm sido chacoalhados por essas mensagens e isso está ativando algo neles. E eu creio que pode ativar em você se você prestar atenção no que eu quero falar. Amém? Amém. Vocês estão aqui? Amém. 2, 3 pessoas estão aqui e o resto. Vocês estão aqui? Amém. Amém. Aleluia. Vamos ler. Se você não tiver Bíblia, não tem problema. Só prestar atenção mesmo. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu observar algumas coisas com vocês. Queridos, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos momentos onde de repente a gente acorda de manhã e não está daquele jeito, sabe? Todos nós temos esses momentos onde a segunda-feira não é muito bacana. Todos nós temos isso. Não é diferente com porque essa pessoa está sempre animada e eu não estou. Porque essa pessoa está sempre para frente e eu não estou. Sabe o que é isso, queridos? É decisão, é decidir viver dessa forma. E aí você decide por viver dessa forma, e aí você começa a se adaptar.
E aí você começa começa a fazer parte do seu caráter, da sua maneira de ser. Aquilo começa a fazer parte de você. Você decide, eu vou viver de maneira feliz, de maneira alegre. Mas olha, ele diz aqui, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne de quem que é fraca? De todos nós. Então Jesus dá uma recomendação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. O que significa isso, queridos? Todos nós estamos morando numa carne onde ele disse que é fraca, mas todos nós podemos abater essa carne através de uma vida de dedicação, uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, uma vida de consagração. Todos nós podemos viver nesse nível. Todos nós podemos viver, não importa qual idade você tem, não importa. Todos nós podemos viver de tal forma a colocar a nossa carne sob sujeição ao nosso espírito. Quantos de vocês gostam da unção? Alguém de vocês já sentiu a unção? Quem sentiu a unção já? Ok, a maioria de vocês, a maioria mesmo já sentiu a unção, aquela tangível, aquela gostosa. Eu gosto da unção. Eu gosto da unção. Eu gosto do poder de Deus. Eu gosto das manifestações do Espírito. Mas sabe que eu faço só uma coisa e ela vem? Eu oro em línguas e a unção sempre vem. Sempre é assim. Eu descobri esse segredo há algum tempo atrás na minha vida e por praticar a oração em línguas, destravou isso na minha vida e nunca mais eu volto atrás. Nunca mais. Nunca mais eu volto atrás. Só que eu tenho pregado vez após vez para as pessoas. Faça o que eu estou fazendo e você vai ter o resultado que eu estou tendo. E as pessoas na minha igreja estão abraçando isso. As pessoas estão pegando isso. As pessoas estão simplesmente entrando nisso e descobrindo que é real, que é verdadeiro. Esse jovem, ele está vivendo isso. 14 anos. 14 anos. Ele não fica... como que um adolescente dessa idade fica trancado num quarto orando em línguas? Mas veja o que Jesus fala aqui. E voltando-se, versículo 40. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Eu estava na minha casa, na cozinha, e Deus chamou a minha atenção sobre esse versículo. Eu não estava com a Bíblia na mão, eu estava lavando louça. E Deus me disse: você percebeu? Você prestou atenção? Ele diz: nem uma hora vocês pudessem vigiar comigo? Nem uma hora. Nem uma hora. Peraí, Jesus, como assim? Nem uma hora? Porque se Jesus disse assim, ó, fica aqui e eu vou ali orar. Fica aí orando. Eu vou ali também. Fica aí. E ele foi. Quantos de vocês... Nós temos imaginação. Quantos de vocês conseguem pensar que se Jesus disse, fica aqui orando e eu vou ali, que pelo menos eles devem ter tentado? Vocês concordam comigo que eles devem ter tentado? Eu não sei se 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, eu não sei. Eu sei que, eu imagino na minha imaginação que se Jesus foi ali orar e eles estão aqui, ele está orando, eu vou orar também, igual ele. Eu imagino que eles tentaram. Agora, veja a história comigo, nós temos que vivenciar a história. Vamos ver. Eles estão ali e Jesus foi para um outro lugar e orou. Talvez numa montanhazinha, ele ajoelhou ali e orou. Chorou ali e voltou. Quando ele voltou, ele encontrou eles dormindo. Ele chamou Pedro e disse: vocês não puderam orar nem 1 hora? Eu fico imaginando Pedro, porque do meu ponto de vista eu imagino que ele tentou. Eu fico imaginando Pedro então, olhando para ele dizendo: Jesus, mas eu orei 20 minutos, o Senhor nem percebeu? O Senhor estava ali chorando e orando e eu orei aqui 20 minutos. E olha, e na hora que eu estava aqui orando, eu até dei uns gritos. Eu até fui incisivo na minha oração. Eu orei com garra mesmo, Jesus. Mas Jesus não se importou com isso. Ele disse: vocês não puderam orar nem por 1 hora. Do que ele está falando? Do que ele está falando? Está muito claro. Pelo menos 1 hora de oração. Mas por que pelo menos 1 hora de oração? Eu já descobri na minha própria vida que quanto mais tempo eu passo com Ele, eu fico mais forte
eu fico mais ungido, eu fico mais sensível, se eu posso dizer, eu fico mais espiritual. Então, o que Jesus está falando? Por que ele não considera, pelo menos, aquele período que eles tentaram? Porque Jesus está tentando mostrar algo. Tenta ir até um lugar onde você pode ir mais. Onde você pode ir mais. Onde você consegue ir mais. Jovens e adolescentes. A Bíblia diz, vocês são fortes. E vocês podem mais. Mas vamos voltar aqui. Peraí, Jesus. Eu estava orando, mas eu dormi, eu peguei no sono. O que você está falando? Versículo 40 de novo. Voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo. Eu venho pregando essa mensagem já tem algum tempo já. Mas eu estava no quarto ouvindo a minha própria mensagem. E Deus falou comigo. Sobre esse versículo de novo, outro versículo aqui. No começo do versículo 40. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Eu estava ouvindo essa pregação, coincidentemente. Quando Deus falou isso comigo lá no quarto, eu chamei ele. Wesley? Wesley? E ele estava dormindo. Mas ele estava cansado porque nós viajamos, né? Mas, aí depois eu falei para ele, porque ele acordou rápido. Eu falei para ele assim, olha rapaz, Deus falou algo comigo agora, nesse versículo, eu vou mostrar para vocês. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Deus mostrou para mim algo. Ele disse assim, sim, eles estavam dormindo literalmente. Mas não é só isso que o texto quer mostrar. Eles estavam dormindo dispersos. O que isso quer dizer? Que mesmo acordado você pode estar dormindo e perdendo boas oportunidades na sua geração. Eu não sei se isso provoca você, mas eu estou olhando para todos vocês aqui, especialmente para vocês aqui, ó, eu vou dizer algo para vocês. Se vocês quiserem viver uma vida comum, vocês podem, tem direito e é normal, está tudo certo. Vocês podem viver da maneira que vocês quiserem. Mas existe uma opção também. Existe uma opção de se destacar no meio dessa geração. Aleluia. Existe a opção de, sabe, a sua luz brilhar mais forte. Existe a opção, porque assim, pessoas extraordinárias fazem coisas extraordinárias. Pessoas comuns fazem coisas comuns e são comuns. E continuam comuns. E vivem comuns. Elas são comuns. Mas eu sei que no nosso meio tem pessoas aqui que o coração está ardendo porque você não se sente comum, você não é comum, você não pensa de maneira comum e você não quer ser comum. E não vai ser. E não vai ser. E não vai ser. Você não pode ser encontrado dormindo nessa vida, passando a vida como todo mundo está passando. Você não pode estar vivendo nessa terra como alguém que está só vivendo e assim você estará dormindo. Assim você estará só vivendo. Não vale viver assim. Eu não vou passar a minha vida nessa terra vivendo de maneira comum. Eu não quero passar nessa terra vivendo de maneira comum. Eu não vou viver dessa forma. Deixa eu dizer algo para vocês. Há muitos anos atrás, eu decidi no meu coração. Eu não era conhecido por ninguém. Ninguém sabia o meu nome. Ninguém sabia quem eu era. Eu não tinha cargo na igreja. Eu não tinha nada na igreja. Mas eu decidi. Eu vou viver de tal forma. Eu vou viver de tal forma que as pessoas vão ouvir falar o meu nome. Para a glória de Deus. E é assim que eu tenho vivido. Por quê? Porque eu não sou comum. Amém. Mas por que eu não sou comum? Porque eu não quero ser. Aleluia. Eu não quero ser. Então você pode dizer para você mesmo, eu não sou, eu não quero, eu não vou viver de maneira comum. E sabe o que vai acontecer daqui a um pouco tempo? Daqui a pouco tempo as pessoas vão ouvir falar de você. Daqui a pouco tempo as pessoas vão ficar sabendo quem é você. Daqui a pouco tempo as pessoas vão querer seguir você.
Vão querer andar com você. Vão querer estar atrás de você. E não importa a sua idade. Amém. Vocês entendem o que eu estou pregando? Olha, queridos, deixa eu falar isso para vocês. Tem uma unção sobre mim para impor as mãos em vocês e vocês receber a unção. Mas você prefere receber a unção por transferência ou viver dessa maneira? Qual é melhor? Viver. Viver dessa forma. Aleluia. Vocês entendem? Você pode... claro, é muito bom receber a imposição de mãos, é muito bom receber a unção por transferência ou associação, como ele tem recebido, é muito bom. Mas você pode viver de tal forma a fluir de dentro de você. E olha, é muito fácil as pessoas perceber quando alguém é ungido. Sabe por quê? Deixa eu te falar, teve um tempo, desculpa eu falar dessa forma, mas teve um tempo que eu estava vivendo e eu pensei assim, puxa vida, parece fácil se destacar no meio deles, porque eles vivem de qualquer jeito. Eles vivem de qualquer forma. Sem caráter. Não quer orar. Então fica fácil assim. Você entende o que eu estou falando para vocês? Não estou tentando ser arrogante não, eu não sou arrogante, mas eu estou tentando dizer algo para vocês assim, que eu comecei a pensar, puxa, é muito fácil se destacar. É muito fácil. Por quê? Porque as pessoas querem viver de maneira comum. Você fala sobre oração? Não, eu não quero orar, eu queria só uma coisa mais rápida, pastor. Não tem uma coisa mais rápida, tipo aquela que a gente passa lá, a gente entra com o nosso carro na frente, McDonald's, a gente só vai na janelinha e drive-thru, né? E a gente pega o lanche e vai embora. Não tem como ser assim, pastor? Então, de vez em quando você pode receber uma imposição de mãos e o seu corpo tremer. Mas que tal viver dessa forma? Aleluia. Que tal ser assim? Que tal ser o tipo de pessoa onde, sabe, a unção atrai, gente. A unção atrai as pessoas. A unção atrai amigos. A unção atrai benefícios, muitos benefícios. A unção atrai. Olha, eu estou pregando para adolescente como se estivesse pregando para gente muito grande. Por quê? Porque é assim que eu estou vendo vocês. É assim que eu estou vendo vocês. Então é assim que eu quero pregar para vocês. Para que vocês peguem e falem, peraí, por que eu estou vivendo uma vida tão comum? De vez em quando estou na igreja, de vez em quando não estou mais. Agora eu sou crente de novo. Não sou mais crente não. Agora eu estou com vontade de cantar o hino da igreja. Agora eu estou com vontade de cantar o funk do mundo. Peraí, pessoas comuns que fazem coisas comuns. Pessoas extraordinárias vivem para Deus, para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Eu não quero saber o que eles vão decidir, eu já estou decidido. Vocês entendem isso? Eu não quero saber o que eles vão decidir, eu já estou decidido. Gente, se todo mundo parar, eu não vou parar. Se todo mundo desviar, eu não vou desviar. Se todo mundo desistir, eu não vou desistir. Porque eu não estou preso a ninguém. Eu não estou preso a nada. Vocês entendem? O que me move? O que me move? Sabe, eu tenho uma motivação dentro de mim. Eu tenho uma motivação dentro de mim. Aleluia. Ser alguém diferente no meio dessa geração comum. Fazer a diferença. Fazer a diferença. Eles estavam dormindo e Jesus disse para eles: vocês não puderam orar nem por 1 hora? Nem por 1 hora? Por que vocês não puderam pelo menos 1 hora? Quem tem WhatsApp aqui? Facebook. Quem já ficou pelo menos 1 hora no WhatsApp? No Facebook? Eu também.
Mas se eu posso ficar 1 hora no WhatsApp, eu posso ficar 1 hora orando em línguas. Se eu posso ficar 1 hora no Facebook, eu posso orar 1 hora em línguas. Sim ou não? Porque o WhatsApp e o Facebook não é só para os adultos. Vocês entendem o que eu estou falando? Que nós podemos fazer isso? Olha, o que você der para Deus, Ele vai retornar para você. Ninguém consegue vencer Deus. Você não dá algo para Deus sem que Ele te dê algo melhor. Se você decidir, eu vou dar o meu tempo para Deus pelo menos 1 hora, saiba de uma coisa, Ele não vai te devolver 1 hora, não. Ele vai te retornar muitas vezes mais. As recompensas de Deus são muito maiores, queridos. Às vezes nós pensamos que Deus é aquele cara bem careta, né? Que se a gente pedir alguma coisa para Ele, Ele vai vir com aquelas coisas bem espirituais que a gente pensa, puxa. Por exemplo, o rapaz ele não quer nem orar para que Deus possa ajudar ele a encontrar alguém, porque vai que Deus escolhe alguém que ele não goste. Como se Deus fosse assim, né? A moça ela não quer orar para pedir ajuda de Deus, porque vai que Deus escolhe alguém que eu não quero. Não, Deus não faz isso. Ele conhece o seu gosto. Ele conhece como você é. Ele sabe o seu jeito. E Ele sabe o que você gosta. Ele não é careta. Vocês entendem o que eu estou pregando? Queridos, nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Nós podemos dar mais do que estamos dando. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós. Mas alguém vai se destacar no nosso meio. E é sempre alguém que decide fazer a diferença. Aleluia. É alguém que decide não ficar prostrado. É alguém que decide não ficar só resmungando. É alguém que decide fazer a diferença. Então alguém vai fazer a diferença no nosso meio. Eu estou pregando para vocês, queridos. Alguém vai fazer a diferença no nosso meio. E de repente pode ser ele. Quando ninguém pensou, de repente ele destaca no nosso meio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou tentando ser prático. De repente ninguém acreditava nele, mas ele olha e fala assim, eu vou pegar isso aí que ele está pregando. Porque se funcionou com ele, vai funcionar comigo também. Olha, queridos, eu não dou meu púlpito para qualquer pessoa pregar, não. E eu sou exigente, hein? Lá na igreja eu sou exigente. Eu não deixo qualquer pessoa pregar, não. Mas eu coloquei um rapaz de 14 anos para pregar na minha igreja e ele arrebentou tudo. Por quê? Por causa da vida dele com Deus. Por causa da vida dele com Deus. O que eu estou dizendo? Você pode fazer mais do que os seus pregadores. Vocês entendem? Vocês podem fazer mais do que os seus pregadores. Mas eu não fui chamado para pregar, mas fui chamado para viver uma vida cheia do Espírito. Ele não prega. Ele não prega, ele não é pregador. Mas deixa eu te falar como Deus tem usado esse rapaz. Ele está comigo lá 2 meses e meio lá na igreja. E sempre eu tenho levado ele comigo em alguns lugares e lá na igreja também. Eu estou pregando e no final do culto, Deus começa a usar ele nos dons de revelação, nos dons de palavra de conhecimento. E aí ele sente a dor das pessoas na igreja. Vocês aprenderam sobre dons aqui, né? Então deixa eu te explicar isso. O que acontece? Às vezes, ele sente, por exemplo, uma dor no ombro direito, e eu dou a oportunidade, ele diz para mim assim, pastor, tem alguém aqui com uma dor no ombro direito? E batata. Tem alguém lá dessa forma. Pastor, tem alguém aqui que está com uma dor bem aqui, ó, desse lado aqui, ó. E batata. Sabe o que é isso? É uma palavra de conhecimento. O que significa? Deus mostrando para ele algo do passado ou presente da vida de alguma pessoa. Isso é uma palavra de conhecimento. Deus mostrando isso para ele. No corpo dele, ele sabe. E olha, quando eu termino de orar pela pessoa, a dor sai da pessoa e sai dele também. Ele fica sabendo antes de mim que a dor já foi embora. Passou. E aconteceu uma situação inusitada em Campinas, né? Chegou um rapaz lá, a gente estava orando por várias pessoas, e tinha um rapaz, e ele estava
sentindo algo, e ele sabia que estava ali no meio. E a pessoa não aparecia, mas esse rapaz apareceu e disse, eu quero que ore por mim. Por quê? Por tudo, minha vida inteira, olha por mim, por tudo. Eu falei, tá bom, irmão. Comecei a orar por ele lá. E aí, em nome de Jesus e tal. E daqui a pouco, quando eu estava orando, ele sentiu que a dor da cabeça que ele tinha, saiu. O rapaz estava com aquela dor de cabeça. Uma atrás da outra. E hoje nós podemos experimentar essas coisas aqui também. Amém. Aleluia. Nós podemos vivenciar essas coisas aqui. Hoje. Vocês querem? Querem a unção?